Ceará 0, Corinthians 1, um jogo horroroso, mas o Corinthians traz os 3 pontos do Ceará, isso que importa, né, a gente sempre fala o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, muito disputado e 3 pontos valem muito, né, na 14ª rodada o Corinthians já tem 19 pontos, pula para a 9ª posição nesse momento e, enfim, de verdade, quando o Corinthians foi campeão paulista contra o Palmeiras, eu, apesar dos pesares, né, o futebol do Corinthians nunca foi o mesmo apresentado naquela reta final maravilhosa do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas eu esperava uma temporada melhor, sabe? Eu tinha esperança na Copa Sul-Americana, que foi um grande fiasco, e nesse Campeonato Brasileiro achei que pelo menos a gente não ia passar susto e que o Corinthians terminaria ali entre os 6 ou 8 primeiros ali, com certa tranquilidade, pela qualidade do futebol que a gente viu esse mesmo time, esse mesmo elenco apresentar no ano passado. Não é o que está acontecendo, infelizmente, né? Estamos em julho já, trocamos de técnico, um equívoco na minha visão, né? Claramente, o retrocesso é muito claro. Por boa parte do jogo hoje, eu vi o time do Antônio Oliveira jogando. O time do Dorival Júnior é muito mais parecido com o do Antônio Oliveira, que nem tinha alguns dos reforços que o Ramon Dias ganhou, do que o time do Ramon, que pelo menos no ano passado adquiriu um padrão e nesse ano ganhou uma taça, né? Que a gente não ganhava há quase 6 anos. Então, realmente, o Dorival Júnior não consegue melhorar esse time, não consegue mostrar resultado. Teve um mês de parada, eu sei que metade foram férias, mas 2 semanas inteiras aí para ele trabalhar, né? Já tem alguns meses de Corinthians e realmente vai de encontro ao que eu imaginava lá atrás, quando o Dorival veio, um técnico muito limitado, que deu muita sorte ao ganhar alguns títulos aí recentes com o São Paulo e com o Flamengo, mas que não tem como entregar, é um técnico medíocre, né? Como a maioria dos técnicos aí no Brasil, infelizmente. O jogo de hoje, o Corinthians começou mal, né? O Ceará pressionou, principalmente pela esquerda. O Mateuzinho pareceu com muita dificuldade ali para marcar. O sistema defensivo do Corinthians é muito frágil, né? Quando a gente passa o jogo sem tomar gol, já é uma grande vitória e é algo para se comemorar. O Ceará pressionava, mas também o time do Ceará, cheio de refúgio, né? Um time meia boca também, é um dos times da parte de baixo mesmo aí, da prateleira no Brasil. O Ceará não conseguiu arrumar muita coisa, o Corinthians também não jogou muito bem. No tempo, o jogo inteiro foi bem monótono, né? O jogo foi bem ruim mesmo de assistir, para variar, né? No ataque, o Corinthians também não conseguia nada, o Garro não estava bem, não conseguia conectar ali o ataque e também o ataque com Thales Magno e o Guinegão, pelo amor de Deus, hein, meu? Pelo amor de Deus. Thales Magno fez o gol da vitória hoje, vamos falar já já, mas é um jogador aí que, pô, o Grupo City, né, o New York City, quer 15 milhões de dólares no Thales Magno. Eu não devia ter estudado, devia ter jogado bola, viu? Vou te falar a verdade. Mas enfim, um primeiro tempo um grande nada, né, uma porcaria. O segundo tempo também muito monótono, né? O Corinthians voltou morto, o Ceará também com várias dificuldades técnicas aí, e realmente o que a gente pode falar desse jogo, a gente pode definir como um jogo duro de assistir. E aí o Dorival acabou mudando, né? 2 volantes por 2 volantes. Na hora eu xinguei muito, confesso. Não, falta criatividade, né? Falta pensar em alguma coisa diferente, né? O menino Kaique, que é o único jogador de velocidade, de drible, que pode cair pelas pontas, não entra. Não é possível que não tem como utilizar esse menino. Até o Charles entrou hoje. Desgraça do Charles, que não consegue matar uma bola. Ainda tá lá no Corinthians. E o menino Kaique não entra, né? Realmente, o Dorival é muito limitado, cara. O Michael entrou. O Michael entrou, cara. Entrou, mas saiu, né? Ele tava com. Não jogou o último jogo, tava com desconforto. Acho que hoje ele estava confortável, mas aí, com pouco tempo em campo, deu desconforto de novo, ele saiu.
É incrível, assim, realmente tem muita porcaria nesse elenco do Corinthians, e agora sem técnico, né, com o Dorival, é como se a gente não tivesse um treinador, não sai nada, né, não acontece nada, por isso que eu comparei com o time do Antônio Oliveira, um grande nada, mas o outro volante que entrou, além do Michael, o André Carrijo, que mesmo eu vi o vídeo do Kaká Catalão, o último, ele falou que existem boatos aí de que o André Carrillo está quebrando a noite lá em São Paulo. Mesmo sem dormir 3 noites, o Carrillo é melhor que Martinez, melhor que Breno Bidon, com corpo de criança. De futebol é muito físico para o Breno Bidon jogar. Esquece, meu. Se não mudar isso aí, se ele não ganhar massa muscular, se não ficar mais forte, não vai jogar, não tem posição. O Breno Bidon não é meia e não é volante, não marca e não arma. É um negócio assim muito esquisito. Mas enfim, o André Carrillo entrou, fez uma jogada pela direita, cruzamento rasteiro que passou por todo mundo, caiu no pé do Thales Magno. Ele tentou se embananar ali, impressionante, dentro da pequena área. Falei, meu Deus, se esse cara perder esse gol, não volta para São Paulo. Pensei isso em 2 segundos, mas ele conseguiu girar e conferir, fez o gol da vitória, 1-0, né? E depois disso, não aconteceu mais nada de novo, assim como não aconteceu antes. O jogo continuou tedioso, né? Como eu falei, entrou o Charles aí no lugar do Thales Magno. Kaique podia entrar para puxar um contra-ataque, né? O Corinthians deu sorte aí, porque o time do Ceará também não tem muita qualidade e não conseguiu fazer nada. Quando o Maicon estourou, entrou o João Pedro Choca, né? Entrou o Corinthians terminou o jogo com 3 zagueiros, totalmente recuado, Dorival cagando na calça para conseguir esses 3 pontos, garantir esses 3 pontinhos aí e aliviar um pouquinho a pressão aí antes do clássico contra o São Paulo na próxima rodada, né? O time terminou realmente muito retrancado, mas trouxe os 3 pontos aí, 19 pontos, deixa a gente respirar um pouco, né? Com tanta notícia ruim fora de campo, cada puta escândalo no Corinthians, né? É muito. Tá foda. Realmente é uma fase terrível do Corinthians. E como eu já falei 1000 vezes, não vou ficar repetindo todo o vídeo. Se não mudar o modelo, não mudar esse clube estruturalmente, de dentro para fora, esquece, cara. Não, vai ser isso. A gente torcer para que determinado time, elenco, ou um treinador que chegue, consiga encaixar por um tempo, igual o Ramon conseguiu no ano passado. Mas é isso, é o máximo que a gente pode esperar do Corinthians, encaixar de repente numa Copa ali e levantar uma taça, mas não dá para esperar consistência, regularidade do Corinthians. Do jeito que está, não tem como a gente esperar o Corinthians disputando títulos todos os anos, né, batendo de frente com os melhores times do Brasil. Algumas estatísticas do jogo, né, o Corinthians teve 55% de bola, teve mais posse de bola do que o Ceará, deu 5 chutes contra 16, né? O Corinthians não finalizou tanto, o Ceará acabou chegando um pouco mais, mas sem precisão também. E o Corinthians deu mais passes, 450 passes contra 356 do Ceará. E foi isso, esse jogo aí, como eu disse, sábado às 21 horas, lá no Morumbi, o majestoso contra o São Paulo. Vamos ver se o Corinthians consegue apresentar um futebol um pouco melhor, né? O Memphis deve voltar, o Romero, o Yuri Alberto ainda não está confirmado, né? O Corinthians sentindo falta do Yuri Alberto aí, o Rodrigo Garro, com esses jogadores aí fracos na frente, tem enfrentado dificuldade e também fisicamente, claramente, o Garro não tá no seu melhor, né? Ficou muito tempo parado. Enfim, vamos ver. A expectativa agora é para esse jogo contra o São Paulo, que também não está bem. São Paulo com vários jogadores fora, lesionados, né? Tá jogando agora também. Então, vamos esperar esse jogo aí. E no mais é isso. Vai, Corinthians!